Fiesc, pelo futuro da indústria. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. E pelo apoio, agradecemos ao Sesc, FECOAGRO, Fiesc, ENGE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. Hoje vamos fazer mais uma viagem pelo fantástico mundo do vinho e com um convidado especial, Marco Danielli, o vinhateiro do Ateliê Tormentas. Nosso lema, desde a fundação da vinícola, é que não basta ser bom, tem que ser natural, mas não basta ser natural, tem que ser bom. Vamos continuar mostrando a entrevista com Marco Danielli, mas antes, vamos à informação de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. As possibilidades de participação das micro e pequenas indústrias no setor de defesa foi tema da reunião conjunta da Câmara da Micro e Pequena Empresa e do Condefesa, da Federação das Indústrias de Santa Catarina. E é muito louvável que as Forças Armadas estão realmente prospectando, inclusive, de indústrias catarinenses e brasileiras sejam seus fornecedores. Considerando que as Forças Armadas são 220 mil homens e cerca de 650 organizações militares por todo o Brasil, a oportunidade ela é muito grande porque a demanda é muito grande. A demanda para sustentar essa força em todo um território nacional, que é um continente, ela é gigantesca. Nós trabalhamos num ciclo anual de aquisições. A gente planeja o ano seguinte, estamos mudando isso para um cenário de 4 anos, ou quadriênio de aquisições, em diversas áreas. Então, a gente tem que raciocinar que é uma força de 220 mil homens, espalhados em 650 organizações militares em todo o território nacional, e que na parte do comando logístico, eles se alimentam, se vestem, se transportam. Nós precisamos cuidar das viaturas, do armamento, do equipamento, de tudo isso que sustenta essa força. Então, a oportunidade para as indústrias é muito grande. No evento, realizado à distância, foi apresentado o Projeto Defesa, iniciativa da Fiesc e do SEBRAE, orientada para a inserção das micro e pequenas empresas nas negociações com as Forças Armadas. Há várias oportunidades, tanto na expansão de seus negócios, como, eventualmente, até buscar um pool de empresas que façam o fornecimento às Forças Armadas. É isso que nós vamos ter que trabalhar agora. Existem vários lugares das Forças Armadas prospectando, e podem ser micro e pequenas indústrias, para fornecer peças de reposição, inclusive de equipamentos já existentes, né, para manutenção de equipamentos importados. E essas peças podem ser também trazidas para dentro para fornecimento para as suas manutenções. Nós incentivamos, como parte do poder público, nós incentivamos a participação das micro e das pequenas empresas nesses nossos produtos. Não precisa ser apenas o produto estratégico de defesa. Qualquer item, a participação ela é incentivada. Como eu faço para fornecer? Primeiro passo é se cadastrar no SICAF e depois no Comprasnet. Esses são os dois passos. A gente esses dois links eles também são funcionais, é um passo a passo, não é difícil se cadastrar. Até o nosso centro de obtenções, ele concita que clique nesses links e verifique o passo a passo e realmente se cadastre para poder, se não for fornecer, pelo menos olhar, depois de se cadastrar, quais são os processos licitatórios de todo o Brasil. Hoje vamos fazer mais uma viagem pelo fantástico mundo do vinho. E com um convidado especial, o gaúcho Marco Danielli, vinhateiro do Ateliê Tormentas, uma vinícola que se notabiliza pela produção de vinhos de altíssima qualidade, vinificados com mínima intervenção e de uma forma que nos remete à ancestralidade.
A ancestralidade, o retorno aos princípios, ele é bacana quando ele vem associado ao conhecimento, a tudo que a tecnologia nos trouxe de bom, né? Porque os vinhos deixados em ânforas durante um ano, fermentando a própria sorte, em contato com as cascas e os galhos, né? Os engaços, com certeza essa técnica gerava uma bebida muito tânica, né? Muito ácida em função da acidez acética que se formava. E esse foi o princípio. Na retomada que nós temos hoje no vinho natural, em que falamos muito em técnicas ancestrais, eu sou praticante e acho muito bonito, mas quando vem junto com a consciência técnica, né? Não faria sentido que para fazer vinho natural nós esmagássemos uva dentro de uma ânfora e a deixássemos enterrada durante um ano, porque é assim que se fazia vinho, né? É assim que reza a lenda dos primórdios do vinho na Geórgia, né? Não faria sentido. Então o bacana do vinho natural nos nossos tempos, e esse é um projeto atual meu, é conseguir retomar essa pureza dos tempos antigos, aliado a um conhecimento técnico, né? Por exemplo, um controle de temperatura de fermentação, um controle contra a oxidação prematura através do uso de gases inertes que não tem absolutamente efeito nenhum sobre o vinho, a não ser expulsar o oxigênio dos recipientes. Então são pequenas coisas que somadas podem aportar grande qualidade ao vinho natural. O nosso lema desde a fundação da vinícola é que não basta ser bom, tem que ser natural, mas não basta ser natural, tem que ser bom. Um vinho, para ser natural, não precisa ser turvo, fermentando em garrafa, com acidez acética altíssima. Nós podemos fazer um belo trabalho unindo o conhecimento que a enologia moderna trouxe à ancestralidade no sentido da pureza. Hoje no ateliê só tem 2 ingredientes que entram em garrafa: uvas e SO2, que é um gás protetor amplamente utilizado em vinicultura, mas em uma dose muito moderada. Então, em cima dessas 2 notas musicais, a gente faz a nossa orquestra tocar. E o que te motivou a seguir pelo caminho da vinificação natural? O start foi muito simples. Eu morava na França nessa época e um amigo artista plástico ofereceu um jantar muito gostoso no jardim de inverno dele e abriu uma garrafa sem rótulo com um depósito imenso. Eu fiquei olhando aquilo, nunca tinha visto. E não tinha, era muito urbano o meu contato com a França nesse momento. Não tinha nada a ver com o vinho. Nem lá, nem aqui eu tinha visto alguém servir uma garrafa sem rótulo, com um depósito muito espesso. E me chamou a atenção que quando ele virou aquilo no decanter, perfumou todo o ambiente. E aí eu perguntei o que era aquilo. E ele disse, não, ele com orgulho disse, não, esse é um vinho que um amigo faz em casa. Aí eu disse, mas é possível fazer isso em casa? Fiquei com aquilo na cabeça e até que não fiz, não descansei. Foi assim que começou a brincadeira. O que eu não sabia é que nesse momento, ignorante completo de tudo no mundo do vinho, eu não sabia que nesse momento já estava no pico um movimento chamado vinhos de garagem, os vins de garage na França, e que o movimento do vinho natural, ou o renascimento do vinho natural já estava acontecendo na França há muito tempo, né? Que na verdade é um renascimento, porque o vinho sempre foi natural. Até o advento da modernidade, enfim, e do consumismo todo esse que nos rege de certa forma, né? Até então o vinho tinha sido feito naturalmente. Fazendo meus primeiros vinhos com esse impulso
de fazê-los da forma mais natural possível, não por ideologia. Inclusive, eu acho que a ideologia atrapalha muito do que a gente pode fazer de bom em vinho natural, mas fazendo simplesmente pelo fato de ter curiosidade sobre como seriam os vinhos dos nossos antepassados. Como seriam os vinhos obtidos de uva esmagada, com mínima intervenção. Mera curiosidade, sem pretensão alguma. Na época era um hobby, não? O que eu não sabia naquele momento, em 2002 precisamente, é que o movimento de retomada do vinho natural na França estava em plena ascensão, não? E que lá a coisa era muito forte porque tinha um indivíduo chamado Jules Chauvet, considerado o pai do vinho natural francês, ou da retomada do vinho natural francês, que havia dado início a vários experimentos no sentido de subtração do SO2 dos vinhos, quer dizer, de omissão do SO2 em vinificação, do conservante universal que se usa e é aceito inclusive pelos vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais em geral. Além de Jules Chauvet, que outras referências influenciaram o teu trabalho? Marcel Lapierre no Beaujolais e Pierre Auvernois no Jura. Esses dois deram continuidade ao legado do Jules Chauvet e já existia um movimento em plena ascensão. Mas as coisas são tão simples, né, na vida e no vinho, que elas podem acontecer paralelamente por instinto, por mera intuição, não? E foi assim que começou. Perguntei para o Marco Daniele qual a diferença de um vinho vinificado de forma natural, produzido com mínima intervenção, para um vinho produzido em escala industrial, geralmente corrigido com a adição de insumos enológicos. Veja o que ele respondeu. Na verdade, é muito simples. A gente pode pegar o paralelo do queijo, por exemplo. Os queijos pasteurizados, eles são muito agradáveis, eles têm uma seleção aromática mais precisa, feita em função de determinado resultado, que vai ser aceito por uma maioria do público. Aí a gente entra, vamos dizer assim, nos queijos de leite cru, ou ditos naturais. O que acontece aí? Aí acontece muita coisa. Nós temos desde aqueles que são exóticos, mas totalmente compreensíveis e que podem satisfazer uma grande parte do público, aqueles que são realmente muito difíceis, que têm um cheiro muito forte, às vezes um gosto picante ao extremo. E no vinho natural acontece a mesma coisa. Eu acho que o paralelo do queijo não pode ser mais perfeito para fazer essa analogia, né? Acontece o mesmo no mundo do vinho natural. Nós temos vinhos naturais radicais, né? Inclusive um movimento nesse sentido, que retoma justo aquilo que eu estava comentando antes, dos primórdios dos vinhos, que simplesmente a uva era colocada dentro de uma ânfora, essa ânfora era enterrada, fechada e um ano depois aberta. É óbvio que nós teríamos uma bebida a meio caminho entre o vinho e o vinagre, é certo, uma acidez volátil muito alta, e taninos muito fortes por esse contato excessivo com sementes, cascas e galhos, engaços, não? A mesma coisa acontece no queijo. Tem queijos que, francamente, só quem nasceu lá na França, naquele lugarzinho de origem, e que viu a avó fazendo ou comendo aquele queijo, só esse cara tem laço afetivo suficiente e compreensão cultural no sentido de costume, de tradição tão forte a ponto de gostar daquilo. Vai ser muito difícil para quem nunca teve contato com um queijo assim entender que aqueles aromas, aquela acidez toda, aquilo faz parte de uma cultura muito antiga para aquelas pessoas.
e que vem acompanhado de uma história. E no vinho acontece mais ou menos assim. Então nós temos um caminho entre o natural radical, que seria apenas uva esmagada, com inclusive nem a manipulação ou a intervenção de separação das bagas é admitida. Então eu acho uma aventura bacana como experiência, já provei alguns vinhos assim, principalmente do Friuli ali no norte da Itália, mas não é, por exemplo, o meu estilo. E qual é o teu estilo de vinho? O estilo de vinho que nós produzimos no ateliê hoje, ele tem um pé muito forte no clássico. Eu tenho uma grande admiração por esse legado aí mais recente dos nossos antepassados, em busca da preservação da fruta, em busca do equilíbrio. Eu acho que tudo isso nós podemos conseguir naturalmente, no sentido de abrir mão de insumos, de correções, mas sem exageros, sem extremos, né? Porque, por exemplo, o SO2 é muito importante em algumas etapas, principalmente na etapa inicial, ou seja, quando a uva é esmagada e o mosto entra em contato com o ar, muitas coisas acontecem, né? Acontece uma oxidação da fruta, que é semelhante ao efeito de uma maçã sendo aberta. Quase que imediatamente ela muda de cor e ela muda de aroma. Então, essas pequenas coisas fazem grandes diferenças no mundo do vinho. Então, tem certas técnicas que não acrescentam nada em termos de aditivos, mas que impedem que exista essa oxidação prematura da cor e dos aromas, sem que o vinho deixe de ser natural, porque não está sendo adicionado absolutamente nada além de uva, porém com alguns cuidados, como eu falei, evitando que o oxigênio entre em contato com essa uva sendo esmagada. E sobre as nossas uvas, Marco, quais as variedades com melhor potencial qualitativo e desempenho enológico? Já que tu me perguntas sobre as uvas dos nossos vinhos, eu gostaria de deixar registrado aqui, e isso é muito importante, e poucas pessoas sabem ou poucas pessoas dão valor ao legado dos nossos antepassados que chegaram aqui, começaram a produzir na Serra Gaúcha, e isso já tem uma história de mais de um século, não? E é muito importante que se saiba que a qualidade que se atingiu em Pinot Noir no Brasil, e que modestamente eu acho que o ateliê tem uma certa participação nisso. Hoje o ateliê é conhecido por seus pinots, não? Nós não teríamos pinot no mundo do vinho natural, nesse pequeno movimento que se iniciou, não fosse a Chandon, não fosse a Miolo, não fosse a Valduga, que plantaram esses vinhedos todos no Brasil em função da indústria do espumante. Não fosse a indústria do espumante, vinho natural não existiria ou não existiria com a qualidade que o movimento está assumindo hoje. E foi graças a isso que nasceu primeiro Fulvia Pinot Noir e depois Monte Alegre Pinot Noir, que são vinhos que hoje fazem a felicidade de tantos apreciadores da Borgonha, de tantos clientes nossos que são conhecedores dos vinhos da Borgonha e que gostam tanto dessa casta, né? Pinot Noir. Nós percebemos que na Serra Gaúcha, mas principalmente nas regiões, nas novas regiões que estamos explorando nos nossos vinhos, ou seja, a fronteira e campos de cima da serra, a resposta da uva ao clima nessas regiões altas faz com que a Pinot de longe brilhe mais do que as castas convencionais mais potentes. As castas mais leves, os brancos, a Gamay. Na fronteira nós temos vinhos opulentos, né? Várias castas que se dão muito bem na fronteira, mas mesmo a Pinot produz vinhos de uma exuberância aromática incrível
Então, eu acredito que nós estamos situados no Novo Mundo como uma das regiões de maior expressão que a Pinot Noir encontrou no planeta. E quais são os rótulos produzidos pelo ateliê que melhor expressam a qualidade da Pinot? Para quem curte a região francesa da Borgonha e seus vinhos, é muito interessante conhecer o Fulvia Pinot Noir e o Monte Alegre Pinot Noir, ambos representando duas regiões novas, muito interessantes do Brasil e que, a meu ver, produzem vinhos de qualidade internacional, que é a fronteira, a região da Campanha Gaúcha e a região de Campos de Cima da Serra, que, volto a dizer, faz um bloco e emenda com Santa Catarina na área dos vinhos de altitude. O diferencial desses vinhos em relação aos vinhos do Novo Mundo em geral é a questão de insolação. Aqui chove, na Borgonha chove. Aqui chove, em Bordeaux chove. Os grandes vinhos do mundo são vinhos de chuva. E por que isso é um fator de qualidade? É meio paradoxal, não? Quando perguntam, por que os teus vinhos são tão europeus, desde o começo, né, nós respondemos a essas questões. Não é que os meus vinhos são tão europeus. O lugar onde eu estou permite a elaboração de vinhos de perfil europeu, e fora dessa região eu não os faria. Como nós temos chuva, a planta se defende contra os fungos, crescendo em polifenóis, que são uma proteção natural da planta contra os fungos que vêm com as intempéries. Então o que acontece? Nós temos nos nossos pinots mais acidez. Nos vinhos das regiões desérticas, os tratados de enologia nos dizem que a 26 graus de temperatura o ácido málico se perde, ele se degrada. Então começa que já não temos acidez natural em vinhos de regiões muito áridas. Aqui nós temos uma acidez natural, que é rara no Novo Mundo, nós não precisamos corrigir a acidez, e nós, obviamente, que no vinho natural não corrigimos. Então nós temos um perfil bastante europeu nos nossos vinhos, em função não de uma vontade de estilo, mas de condições naturais. Aqui no ateliê nós temos uma visão um pouco clássica, digamos, do vinho, né? Eu prezo muito a questão do clássico, eu não acho que seja uma virtude minha, talvez até seja um defeito, mas eu gosto de que os pinots tenham aquela clareza, aquela limpidez dos pinots clássicos, e para isso é só uma questão de tempo em barrica. Nós temos uma decantação natural, é claro, os vinhos não são filtrados, mas eles têm que estar sempre muito brilhantes. Isso faz parte do estilo do ateliê. Então nós temos aí pinots que são inspirados no que se faz na Borgonha, na mesma técnica de vinificação, mesmo tempo de barrica, sempre em barricas velhas, não? Sempre buscando o clássico, aquilo que já foi feito, e o clássico a gente sabe que jamais cansa, não? O clássico jamais é moda e jamais sai da moda. E que outras castas o ateliê produz que promete a mesma qualidade dos vinhos produzidos com a Pinot? Nós temos um Nebbiolo, por sua vez, que reflete a cultura do Piemonte em termos de vinificação, né? São vinhos de maior guarda, mais tânicos, mas sempre com um pé na escola clássica europeia. Então, claro que fomos buscar no Piemonte inspiração para esse perfil de vinho. Cabernet Franc, inspirado no Vale do Loire, naquele frescor do Vale do Loire, mas sempre muito clássico. São vinhos de 1 ano de barrica, salvo o Nebbiolo, que fica 2 anos. Mas sempre com barricas velhas, de forma que não fique uma presença de madeira que se sobreponha à fruta e que, de preferência, ela não apareça. De preferência que ela seja subliminar no vinho. Então, no Vale do Loire, a gente busca inspiração para os Cabernets Francs, também sempre com pouca influência de madeira e muito frescor. São Francs que privilegiam o frescor, em detrimento da potência e do álcool, né? Então, sempre mantemos
os vinhos frescos dentro dessa escola clássica que preconiza 12,5 como paraíso. A acidez volátil ela é muito boa no vinho natural e nos grandes vinhos do mundo nós temos a acidez volátil controlada em pequena dose como um elemento de complexidade. No vinho natural só não podemos deixar que ela se exceda, assim como não podemos deixar que se exceda a nota de estrebaria, de suboá, de terra úmida, de cogumelo, essas coisas todas, né? Então esse controle e esse ponto ideal é o nosso desafio. É fazer vinhos que mantenham a mesma naturalidade em termos de SO2 baixíssimo, obviamente que aditivos nunca usamos, mas que nós consigamos vinhos com menos nota, a gente costuma dizer no meio, com aquela nota, com aquela pegada natureba. Esse é o termo que a gente costuma dizer quando o vinho está muito funk, né? Que é bacana, que é legal, tem seu momento, mas que não é o nosso estilo. A gente prefere algo mais equilibrado entre um mundo e outro. Marco, tu estás de férias aqui em Florianópolis, curtindo essa bela praia do Jurerê, mesmo assim nos concedeu essa entrevista. Obrigado pela deferência. O que é isso? Um grande abraço, é um prazer encontrar um grande amigo aqui nessa paisagem belíssima para falar sobre vinho nessa manhã maravilhosa. Muito bom. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!